E ontem aconteceu mais uma reunião da CPMI do 8 de janeiro. A reunião que vocês já sabem que é sempre marcada por muita polêmica, por muitos discursos controversos, por muitas ofensas e uma polarização política que está bem típica e bem evidente no Congresso Nacional. Ontem aconteceu mais uma sessão e foi aprovada também, na terça-feira, a quebra de sigilos dos aparelhos celulares do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Também foram aprovados pelos parlamentares a convocação dos generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno. Também do ex-ministro do Bolsonaro, Jorge Washington de Oliveira, preso pelo atentado... Augusto Heleno é ex-ministro do Bolsonaro e também do Jorge Washington, que a gente acompanhou aqui. Ele foi preso pelo atentado à bomba aqui nas redondezas, próximos ao aeroporto de Brasília, que foi aquele atentado que teve uma grande repercussão, antecedeu aí, foi no final de dezembro, antecedeu as manifestações do dia 8 de janeiro. Inclusive, durante a sessão, aliados do ex-presidente reclamaram que o governo conseguiu cooptar parlamentares para a maioria na comissão do dia 8. E agora a CPMI está blindando o Lula e os seus comparsas. A gente tem um vídeo da fala do deputado André Fernandes. Confira. Vem o governo, escolhe requerimentos a dedo para blindar qualquer possível omissão. Senhor presidente, aqui na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça se contradisse, falando que estava no Ministério, depois disse que não estava no Ministério, depois falou outro horário, quando ele já tinha publicado no Twitter que estava no Ministério, ficou confuso o que estava acontecendo. Saiu na imprensa que o plano de segurança do GSI no dia 8 de janeiro, houve dispensa de militares naquele dia, planos de voo de Lula naquele dia, ninguém sabe, não tem agenda prévia, antecipada, como a gente sabe que existe planos de segurança. Noticia dia antes, existe toda uma agenda, toda uma programação. Não tinha nada dizendo que Lula estaria no dia 8 lá em Araraquara, mas vem a base governista criar a teoria de que Jair Bolsonaro saiu em dezembro do Brasil para no dia 8 de janeiro não estar nos atos, entre aspas, antidemocráticos. Mas Lula, que saiu no próprio dia 8, não saiu para fugir. É estranho, não é, senador Marcos Duval? Olha lá, a gente não vai saber o que estava acontecendo no Ministério da Justiça. A gente não vai saber qual era o plano de segurança do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. A gente não vai ter acesso aos detalhes do plano de voo do Lula, que no dia... Não foi 2, 3, 4 dias antes. Foi no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro, de última hora, pegou o aviãozinho e saiu de Brasília. E por quê? A esquerda tem reclamado dessa blindagem, ou possível blindagem da própria CPMI ao Lula e também aos aliados do presidente Lula, já que há todo um esquema de convocação do Bolsonaro, do Torres, dos ex-ministros do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Todavia, a gente tem visto e tem reparado que não há uma convocação também das possíveis pessoas envolvidas ou foram omissas nesses atos do dia 8. O próprio Flávio Dino, que é uma figura aí que precisa ser ouvida também, precisa estar presente na própria comissão. O próprio ministro, chefe do GSI, o Dias, também precisa, o Gonçalves Dias, precisa esclarecer, precisa ser ouvido para entender o que aconteceu, já que a gente viu imagens foram divulgadas que mostram a presença dele lá durante os atos, até de uma forma amigável aí, com as pessoas que invadiram as casas. Até o momento, nada foi esclarecido nesse sentido. Inclusive, ontem, do outro lado, aí, do lado da esquerda, o pastor Henrique Vieira disse que a direita quer tumultuar, lacrar e criar um palanque político dentro da CPMI. Confira o vídeo. A extrema-direita está fazendo é buscar confundir e atrapalhar, inviabilizar uma investigação séria, precisa e objetiva. O 8 de janeiro não é fruto do acaso, não foi uma manifestação qualquer, ela é fruto de um contexto anterior. Conhece de segurança Olha pública. só, eu não admito interrupção. Não vou aceitar isso.
Eu favor. não admito... Vamos repor o tempo do pastor em 1 minuto. Obrigado. Não admito e não me intimido com interrupção à minha fala. Esse é o curioso caso da extrema-direita que busca colocar a culpa num governo que recebeu uma tentativa de golpe. Nós precisamos saber, desde o início, 30 de outubro, a omissão da Polícia Rodoviária Federal. Nós precisamos saber, dia 12 de dezembro, quando quase teve invasão à sede da Polícia Federal. Nós precisamos chegar na véspera do Natal, 24 de dezembro. É importante que a sociedade saiba. Carro-bomba em caminhão de combustível, perto do aeroporto de Brasília, podendo levar... Bom, informação interessante para vocês, antes da gente seguir aqui esse giro, é que saiu hoje, aqui a gente divulgou no Antagonista e foi divulgado pela Folha de São Paulo, que o ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, o Gonçalves Dias, mandou omitir do Congresso informes da ABIN sobre o 8 de janeiro. Inclusive, a pedido da Comissão de Atividades de Controle de Inteligência, o GSI encaminhou ao Congresso um documento com informes de inteligência disparados pela ABIN entre os dias 2 e 8 de janeiro. Essa relação enviada à comissão no dia 20 de janeiro continha mensagens dirigidas a diferentes órgãos pelo WhatsApp. Não apresentava, porém, os informes que tinham sido enviados, segundo a agência, diretamente ao Gonçalves Dias. Então, ele tinha recebido, sim, informes da ABIN sobre esses atos do dia 8, a previsão deles acontecerem. Todavia, ele decidiu omitir. Ele também figura entre uma das figuras que precisa ser ouvida por essa comissão, que precisa esclarecer muitos pontos em relação à omissão dele, já que todos os envolvidos, de um lado, têm sido ouvidos, ou possíveis envolvidos. Mas, do outro lado, já que é uma comissão democrática, ou pelo menos se propôs a isso, ela precisa também, de forma plural, ouvir todos os lados e todos os envolvidos. Sejam eles aqueles que se omitiram diante desses atos, ou aqueles que, de fato, tiveram alguma participação direta nesses atos de vandalismo aí do dia 8 de janeiro. A gente também tem a informação de que, possivelmente, na próxima terça-feira, o primeiro a ser ouvido pela CPMI do dia 8 será o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele vai prestar o seu depoimento sobre o envolvimento dele nesses atos do dia 8, na próxima terça-feira.